Pessoal, bom dia novamente. Iremos continuar nossas aulas. Hoje, terça-feira, dia 16. Agora há pouco nós tivemos a aula de História, onde falamos sobre as marcas do tempo na sociedade. E agora nós vamos para a nossa aula de Matemática. Na nossa aula de Matemática, nós vamos retomar um conteúdo ao qual nós já discutimos algumas semanas atrás, que foi medidas de comprimento. E vendo que alguns ainda tiveram alguma certa dificuldade a compreender, nós vamos retomar o conteúdo de forma mais branda. Hoje nós vamos falar um pouquinho do começo da unidade, ou seja, como foi que começamos a medir as coisas, os objetos, terrenos, essas coisas. E vamos falar sobre alguns objetos utilizados para medir e também falar sobre as duas unidades principais do comprimento, que é o metro e que é o quilômetro. E também no final nós teremos atividade. Então, quando falamos de comprimento, nem sempre existiu a fita métrica, existiu a régua, existiu a trena. E antigamente as pessoas elas começavam a querer medir as coisas para dividir, ou seja, o que era meu e que era do meu vizinho, qual era a minha parte do terreno e qual era a parte do terreno do vizinho, qual é a parte que eu poderia plantar e qual era a parte que eu não poderia plantar. Então as pessoas começaram a partir daí ver mecanismos e formas de começar a medir as coisas, de ter noção do comprimento das coisas. E como um exemplo, nós temos lá no Egito, conforme nós vemos aqui nessa imagem, aonde eles queriam medir terrenos para que as pessoas pudessem plantar. E essas pessoas que estão com a corda eram chamados de agrimensores, que são aquelas pessoas que iriam medir. Também eram conhecidos como estica-corda, ou seja, porque eles iam lá no terreno, iriam esticar a corda e a partir desse processo que ele ia fazer, ele iria ali dividir o terreno. Se vocês perceberem na imagem, existe alguns nós que é dado na corda. A partir desses nós que eles sabiam a unidade. Ou seja, determinado terreno tinha 10 nós. Então aquilo ali era o tamanho do terreno daquela pessoa. Se a outra pessoa ao lado era para ter um terreno menor, ela teria um terreno, por exemplo, com 7 nós. Então o terreno dela seria menor. Então eles começavam a medir as coisas desta forma. E mesmo antes de também surgir esses equipamentos que nós temos hoje, eles utilizavam também a palma da mão, eles utilizavam os passos, utilizavam o corpo para poder medir objetos, terrenos, pessoas. Então eles tinham as suas formas de tentar medir as coisas. E então, pessoal, conforme existiam essas diferentes formas de ele tentar medir os comprimentos e as coisas, foram surgindo com o passar dos anos tecnologia suficiente para facilitar esse processo. Por exemplo, a trena, onde nós vemos muitos pedreiros. A trena é esse objeto ao qual nós estamos vendo aqui do lado, onde normalmente hoje nós vemos pedreiros, pessoas que utilizam muito a trena, eles utilizam para medir terreno, medir o comprimento de determinado cômodo ou de determinado espaço, para saber dividir o terreno. Ou seja, eu tenho um terreno e dentro desse terreno eu quero fazer tantos cômodos. Então qual o tamanho que esses cômodos terão? Aí eles começaram a partir da trena dividir o terreno em unidades, onde nós temos trena que vai até 1 metro, trena que vai até 2 metros, 10 e assim vai. Normalmente nós temos as trenas que elas chegam até 3 metros. Então ela vai de 0 centímetros até 3 metros. E a partir daí, dentro dessa quantidade, desse comprimento que ela tem, nós podemos dividir o espaço.
Então a trena ela é muito utilizada nos nossos dias atuais e serve muito também para essa divisão do terreno e do espaço dentro de uma casa ou de qualquer outro estabelecimento. No nosso livro didático de matemática, na página 188, existe algumas imagens que vai mostrar isso. Tem uma imagem, a primeira, onde tem uma pessoa fazendo a medição de um muro. E para ele fazer essa medição do muro, ele está utilizando da trena. A próxima forma de medir que nós podemos destacar é a fita métrica. A fita métrica, essa imagem que está aqui do lado, ela é utilizada, normalmente nós vemos muito utilizar, são as costureiras e os costureiros. Ou seja, para medir o comprimento da pessoa, do braço, do corpo, o quadril, para ela ali poder fazer a roupa da melhor forma. Para medir a roupa, essas coisas. Então a fita métrica, por ela ser maleável, ela ser flexível, para medir o corpo humano, ela é perfeita. Então, como se chamavam os costureiros antigamente? Então, pessoal, alfaiates como eram conhecidos os costureiros. Eles tinham, até hoje, tem o costume desse uso da fita métrica para medir o comprimento do corpo de determinada pessoa que queira fazer uma roupa, um vestido, uma blusa, uma saia, uma calça. E eles utilizam muito a fita métrica, como eu já falei, por ela ser bastante maleável, flexível, para medir. Outro instrumento bastante conhecido hoje em dia é a régua. É esse instrumento aqui. Nós utilizamos muito em sala de aula a régua. Vocês conhecem bastante também a régua. E a régua, ela tem unidade de medida. E a unidade de medida da régua é o centímetro. Então, normalmente, as réguas que nós vemos nas escolas, elas têm 30 centímetros. Então, a régua normalmente ela tem 30 centímetros. Como eu falei, a trena tem de vários tamanhos e é utilizada normalmente em metros. Mas ela também tem os centímetros e milímetros. Mas nós utilizamos bastante na trena metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Na fita métrica, ela tem, salvo engano, 2 metros. E a régua ela tem de 30 centímetros, 60 centímetros e assim em diante. Dito isto, pessoal, também nós temos o metro. Então, outras duas unidades que eu falei que nós iríamos discutir um pouquinho é o metro e o quilômetro. Então, como eu falei, a régua ela tem 30 centímetros. E por que eu estou repetindo isso? Para nós falarmos um pouquinho de metro. Porque o metro ele tem cerca de 100 centímetros. Então, um metro ele tem cerca de 100 centímetros. E o quilômetro ele tem cerca de 1000 metros. Então, para mim ter 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Repetindo, 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, uma régua ela tendo 30 centímetros, ela tem um terço de 1 metro. Então, a régua ela tem 30 centímetros e o metro ele tem em torno de 100 centímetros. E o quilômetro ele tem cerca de 1000 metros. Por exemplo, utilizo muito o quilômetro com carro. Para mim saber, por exemplo, eu digo qual a distância entre esses dois carros. Qual a distância que tem aí entre esses dois carros. Aí nós iríamos fazer o cálculo. E poderíamos utilizar o quilômetro ou metro. Então, se eu tenho 1000 metros e quero saber quantos quilômetros tem, eu vou dividir por 1000. 1000 dividido por 1000 é 1. Então, 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. Se eu chego lá, eu digo eu tenho 3000 metros e quero saber quantos quilômetros eu tenho. Eu faço 3000 dividido por 1000. 3000 dividido por 1000, lá no final vai dar 3. Então, sempre que eu tenho em metro e quero transformar para quilômetro, eu divido por 1000. Outro exemplo, eu tenho 5000 e quero transformar
em quilômetro, 5.000 metros, eu vou dividir por 1.000. 5.000 dividido por 1.000 vai dar 5 quilômetros. Então, pessoal, só repetindo para a gente memorizar. Se eu estou em metros e quero transformar para quilômetro, eu divido por 1.000. Eu tenho aqui, então, 3.500 metros e quero saber quantos quilômetros eu tenho. Se eu tenho 3.500 metros e quero passar para quilômetro, eu divido por 1.000. 3.500 dividido por 1.000 dá 3,5 quilômetros. Já, pessoal, se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Por exemplo, se eu tenho 2 quilômetros e eu quero saber quantos metros são, eu pego 2 vezes 1.000. Então, para me transformar de quilômetro para metro, eu faço 2 vezes 1.000. Então, se eu estou em metros e quero transformar para quilômetro, eu divido por 1.000. Se eu estou em quilômetro e quero transformar em metro, eu multiplico por 1.000. Por exemplo, se eu tenho 4,5 quilômetros e quero saber quantos metros tem, aí eu faço 4,5 vezes 1.000, que vai dar 4.500 metros. Então, um outro exemplo. João saiu da cidade que morava e foi para a cidade vizinha, percorrendo em torno de 8 quilômetros. E a pergunta seria, quantos metros João percorreu? Então, se na introdução da questão está dizendo que João percorreu 8 quilômetros e quer saber quantos metros ele percorreu, é só fazer 8 quilômetros vezes 1.000. 8 vezes 1.000 são 8.000. Então, ele tenha percorrido 8.000 metros. Então, se nós estamos em quilômetros e queremos passar para metro, é só nós multiplicarmos por 1.000. Se está em metros e quer transformar para quilômetro, divide por 1.000. Então, pessoal, agora nós temos um vídeo animado, onde a professora no início vai se apresentar, e é interessante nós mantermos a descrição de quem é que gravou esse vídeo. Não foi o professor. Então, no vídeo ela vai falar um pouquinho sobre essas unidades de medida e logo após nós voltaremos com a atividade que nós temos para fazer. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani e hoje teremos uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Tem alguns exemplos e explicarei cada um deles, então presta bastante atenção e não perca esse vídeo. Bora lá? As medidas de comprimento nada mais é do que tudo aquilo que nós podemos medir, como altura, largura, algum espaço, uma pessoa. Podemos medir através de palmos e passos, e também de instrumentos de medidas. Observe alguns deles. O metro articulado, que é feito de madeira e parece uma régua. A fita métrica, utilizada principalmente na costura. Régua, utilizada nas escolas. E trena, para medir os espaços. Observe agora alguns objetos que podemos comprar por metro, como corda, mangueira, correntes, fitas e tecidos. Podemos medir a distância ou altura com instrumentos de medida, com palmos e passos, como por exemplo um prédio, que vamos medir a sua altura, uma quadra de esporte, que vamos medir o seu comprimento, e as pessoas, que vamos medir a sua altura. Agora que aprendemos um pouco sobre... Bom, pessoal, como eu falei, voltamos. Bastante interessante o vídeo que nós acabamos de assistir. E como atividade, nós vamos fazer uma atividade de pesquisa. Conforme nós costumamos, vocês vão pesquisar, mas não vão escrever nada. Vocês vão pesquisar e vão gravar um vídeo, como o professor está gravando agora, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pesquisar sobre como as pessoas começaram a medir as coisas. O porquê? Porque as pessoas começaram a querer medir objetos, terrenos, espaços. Por que as pessoas começaram a querer medir? E vão gravar um vídeo explicando. Então você vai ficar essa pergunta: por que as pessoas começaram a medir as coisas? Como foi que elas começaram a medir as coisas? Aí vocês vão gravar um vídeo explicando isso pra gente. Tchau, tchau.